Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui nessa noite para dar continuidade ao estudo no livro de Gênesis. E eu estou com essa responsabilidade de trabalhar hoje aqui com os irmãos o capítulo 13 de Gênesis. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos que estão acompanhando conosco aí, que tenha a oportunidade de compartilhar o link aí do nosso estudo, se puder fazer isso nas suas redes sociais, que faça para que nós possa alcançar muitas vidas, né? Através desses estudos que estamos fazendo aqui, que vocês possam fazer isso aí. Eu agradeço a todos. Vamos acompanhar aí comigo, lá no capítulo 13 de Gênesis. Vamos ler aí a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti, a tua descendência, para que sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria, nos dê a direção, porque nós preparamos, nós buscamos o estudo, mas quem nos dá a orientação é o Senhor. Amém? Grandioso Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, para Te agradecer por esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos esse estudo maravilhoso, Pai, que vem ali desde o início, meu Pai, da criação, meu Pai, da humanidade, Senhor, aonde o Senhor coloca, meu Pai, estabelece na vida das pessoas tudo aquilo que o Senhor tem dos seus propósitos para nós, Pai. Sabemos, meu Pai, que o Senhor preparou grandes coisas, Pai, para nós, Pai. E somente o Senhor pode fazer todas as coisas em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos orientar aqui nessa noite, Pai, me dando sabedoria, me dando direção e também abençoando cada irmão, meu Pai, que está do outro lado, meu Pai. Que eles possam entender os propósitos do Senhor, meu Pai, de hoje para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém?
Então, dando início a esse estudo, eu quero falar para os irmãos que na semana passada o Leandro trabalhou, né, o capítulo 12, onde ele é, fala sobre a saída de Abraão quando ele recebe o chamado e que Deus coloca, estabelece na vida dele, onde ele recebe aquele chamado e ele crê, né, pela fé, e ele sai por uma terra aonde ele não sabe para onde ia, mas ele cria que o Senhor estava com ele, para que ele estabelecesse os propósitos dele na vida dele e de toda a família dele. E é isso que ele faz, né? Mesmo passando por tantas lutas, porque sabemos que ele recebe o seu propósito ali, né? Ele sai da terra de Ur e vai, né, para onde Deus estabelece para ele ir, e ali ele passa tantas dificuldades, passa fome, e aí ele é obrigado a ir para o Egito, e chegando no Egito, quase que ele perde tudo aquilo que o Senhor coloca na vida dele. Ali ele recebe algo assim que ele tem que mudar a estratégia dele, até mesmo contrariando os propósitos do Senhor, que ele é obrigado a mentir para que ele possa sobreviver. Mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, porque quando Deus estabelece algo em nossas vidas, ele faz algo tremendo para nós. E é assim que Deus fez na vida de Abraão. Então nós vamos trabalhar hoje o capítulo 13, onde ele vai mostrar coisas tremendas, que é onde ele vai mostrar para nós onde Abraão volta ali do Egito, a trajetória dele ali, o grande desentendimento que ele tem com seu sobrinho, né, Ló, e aí o que Deus faz na vida deles ali, e o que Deus vai estabelecer no final do capítulo 13 ali para Abraão, sobre ele reafirmando a promessa que ele tinha para Abraão. Então, no capítulo 13, eu fiz 3 tópicos para que nós possamos trabalhar. Primeiro, ele vai do versículo 1 ao versículo 6, onde ele fala, Abraão volta do Egito, é quando ele volta ali do Egito. E depois, o segundo tópico é a desavença entre Abraão e Ló, seu sobrinho. E depois, a promessa de Deus a Abraão, que vai do versículo 13 ao versículo 18. Então, como eu estava falando para os irmãos, quando Abraão ele passa fome ali, eles ficam sem o que comer, né? A terra ali ela estava seca, estava sem os nutrientes para eles, porque a gente sabemos que quando Abraão ele sai da sua terra, ele possuía bens, mas ali quando ele sai peregrino pelaquela estrada, peregrino, sem ter aonde ir, né? Mas confiando que Deus estabeleceria algo tremendo na vida dele. Eles passam por dificuldades, né? E aí que ele é obrigado a fazer algo, né? Indo para ali aquela terra do Egito. E chegando lá, os homens, né, faz algo ali tremendo ali com a sua esposa, e ele é obrigado a fazer aquela mentira. Mas o que nós vamos trabalhar hoje é o que Deus fez a Abraão depois que ele saiu do Egito. E onde ele pega, que ele vai para eu quero mostrar para os irmãos aqui só um pedacinho daquilo que... Aqui é o mapa de onde a trajetória de Abraão. Que quando ele sai da terra dele, aqui, que é Ur dos Caldeus, ele recebe o chamado, é quando Deus fala com ele pela primeira vez. Provavelmente é logo nesse trecho aqui, onde ele estabelece um altar pela primeira vez, onde ele busca ao Senhor, né? E logo ele passa pelas dificuldades, depois ele volta novamente. Dá um parecer que ele está andando pelo mesmo trajeto que ele veio. E é isso mesmo, porque a terra prometida ela estava logo aqui. A gente vê que a terra prometida era Canaã. A gente vê a questão do que Deus tinha para Abraão, era o projeto que Deus tem para a redenção, que Deus estabelece ali na vida dele. Deus ali já estava começando
aquele trabalho que logo vai se cumprir ali em Cristo Jesus. Então, o que Deus tem ali é tratar de algo tremendo na vida de Abraão. Porque a gente podemos entender que quando Deus tem um tratado em nossas vidas, Ele quer trabalhar naquilo que mais interessa para Deus. O que mais interessa para Deus é a nossa vida espiritual. Então a gente podemos entender que logo aqui, quando Abraão ele sai, logo no versículo 1, vamos entender aí. Olha o que Deus fala. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, o deserto do Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló com ele. Então a Bíblia ela faz questão de mostrar o tempo todo que Abrão ele estava sempre junto com a sua família, sempre fazendo tudo aquilo que era o projeto de Deus entre ele e sua família. Então, algo interessante que eu percebo assim nessa caminhada, que a gente vê que Abrão ele sai, quando ele recebe o chamado de Deus, ele já não era uma pessoa jovem, ele já era uma pessoa já de idade, ele já tinha os 75 anos. Então, a gente percebe que o que Deus quer trabalhar na vida de Abrão é muito além daquilo que ele promete, que é as terras, que ele fala, que eu te darei algo tremendo, eu te darei toda essa nação e eu farei de você pai de multidões. Então é onde que Deus mostra coisas materialmente falando, grandiosas, mas o que Deus quer tratar de Abrão ali é muito além do que as coisas materiais. Então nós trazemos para nossas vidas que o que Deus quer tratar de mim, de você, é algo muito além daquilo que nós percebemos, que nós vemos. Porque o que Deus quer de nós é algo espiritual, é algo que nós possa estabelecer em nossas vidas para agradar a Deus. Então a gente vê e a gente percebe claramente, logo no versículo 2 aí, ó, o que fala? Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Então, quando Abrão ele chega no Egito, ele já tinha muitos bens, mas o tempo que ele ficou ali, que ele passou ali, ele adquiriu muito mais bens. Porque o que Deus estabeleceu ali foi algo tremendo para que ele pudesse entender os propósitos do Senhor. No versículo 3, ele fala, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Então ele já havia passado por ali, onde ele já tinha montado um altar ao Senhor, porque a gente vê que Abrão ele sente o desejo de sempre estar adorando ao Senhor. Então eu trago para nossas vidas que nós devemos sempre estar com esse desejo em nossos corações. Não da boca para fora, mas que nós possamos sentir o desejo de, a todo momento, a gente estar adorando, a gente estar falando de Deus para as pessoas, falando de Deus para nossas famílias, ensinando, conduzindo, porque a gente percebe que o propósito de Abrão ali, ele estava conduzindo a sua família, ensinando o caminho do Senhor. Mesmo sabendo que quando, naquela época, a gente pode entender que, por exemplo, naquela época, era muito difícil as pessoas entender dos propósitos do Senhor. Mas nós sabemos que Deus, ele mostra, ele estabelece em tudo que nós podemos enxergar. Porque Deus ele está nos mostrando que se a gente olhar para aquilo que está à nossa volta, a gente sabe que quem estabeleceu isso foi o Senhor. E Deus, quando ele busca Abrão lá na terra de Ur, ele pega logo uma pessoa idólatra, uma pessoa pagã, uma pessoa que ele adorava outros deuses. Mas Deus tinha um plano muito grande na vida dele. Então nós podemos entender que Deus ele confunde a cabeça do homem, tanto nessas questões, por conta disso mesmo.
porque o que Deus quer é que nós mudamos as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Assim como Deus fez comigo, fez com você, e Ele fará com todos aqueles que abriram o seu coração para entregar a sua vida, para entregar os seus caminhos ao Senhor. Então é isso que Deus quer de nós. Quando Ele estabelece um propósito em nossas vidas, Ele quer mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo ele sempre deixa claro isso para nós, né? Porque o apóstolo Paulo não tem uma pessoa assim para a gente sempre estar mostrando, né, a vida dele. É uma pessoa que ele era perseguidora da igreja de Cristo. E de repente Deus muda completamente a vida dele. Quando Deus tem um encontro com ele ali. Então Deus, quando Ele tem um encontro comigo e com você, o que Ele quer fazer conosco é mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então a promessa de Deus a Abraão, ela demora mais um pouco, é por conta disso, porque Deus está tratando dele. Nós podemos perceber que Deus ele tira Abraão de sua terra, ele anda tanto. Ele é obrigado a passar por várias provações externas que nós estamos vendo, né? Primeiro é a sua... Ele passa falta de comida, ou seja, as coisas que eles necessitavam para sobreviver. E depois ele passa por um problema onde ele corre o risco de perder tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Porque Deus promete para Abraão a dar um filho para ele, aquele que ia herdar todas as coisas dele. E Abraão em nenhum momento ele deixa a fé dele cair, ou seja, ele deixa a fé dele não existir mais naquele Deus que prometeu e aquele Deus que estava cuidando dele em todos os momentos. Algo interessante que eu vejo, porque Deus ele trata de nós nos mínimos detalhes. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, Deus cumprirá em nossas vidas. Mas para isso nós temos que ter uma vida de adoração a Ele, uma vida é um devocional constante mesmo, é a todo momento. A todo momento nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor, buscando, colocando os nossos projetos, aquilo que nós queremos diante dEle, porque somente por meio de Cristo que nós conseguimos as coisas nesse mundo. Tanto material quanto espiritual, porque até a nossa fé nós dependemos de Deus. Então, nós podemos entender que logo no versículo 5, olha o que acontece. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Ou seja, o que eles adquiriram materialmente não foi só para um, tanto para um quanto para outro. Então Deus abençoou não somente Abrão. E Deus fala isso para ele. Deus mostra que ele ia abençoar todos aqueles que estariam com ele, tanto a parentela dele, quanto aqueles que estariam ali ao redor dele. Algo interessante que eu vejo, que quando a gente andamos com pessoas que gostam de estar na presença do Senhor, pessoas que gostam de fazer as coisas que agradam ao Senhor, tudo prospera. Tudo prospera. Por quê? A pessoa que é aquele verdadeiro homem de Deus, aquela verdadeira mulher de Deus, ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer, ele tem desejo de falar das coisas que Deus tem feito para ele. Então, isso é maravilhoso. Agora, quando nós vemos pessoas que são totalmente fora dos planos que Deus tem para nós, são pessoas negativas, pessoas que só querem te jogar para baixo, ou querem te passar para trás, ou querem te derrubar, quer fazer algo assim para que você não prospere, para que você não ande para frente, mas que você vá para trás. Então vamos acompanhar aqui para vocês verem o que acontece agora.
e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Então nós podemos entender que a terra onde eles estavam já não estavam cabendo tantos rebanhos que eles tinham. E ali surgem algo que vai perder aquela sintonia entre os dois. Mas para isso eu quero trazer uma pequena aplicação para nós, desse pequeno trecho que nós vimos até o versículo 6, na verdade, que é onde ele vai mostrar para nós algo muito interessante, que nós podemos notar que as lutas de Abrão são constantes. Recebe a promessa de Deus para sair da sua terra, passa fome, é necessário ir para o Egito e quase põe a promessa de Deus em risco. Abrão, se fosse um crente fraco na fé, tinha desistido da caminhada, mas notamos que quando Deus é o sustentador de nossas vidas, pode vir luta que for que conseguimos passar. Abrão tem prazer em adorar a Deus, diferente de seu sobrinho Ló, que em nenhum momento a Bíblia relata que Ló estava adorando a Deus. Parece que Deus na vida de Ló parece que é segundo plano. A gente podemos notar isso aí. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que o seguinte, mesmo Ló sendo uma pessoa assim, a gente sabemos que ao andar nesse trecho, nessa caminhada com Abrão, com certeza Abrão ensinou muito de Deus para ele. Nós podemos notar que ele aprendeu. Ou seja, a caminhada dele com Abrão, Deus fez algo tremendo na vida dele. E ele também, ele era uma pessoa que adorava a Deus. Mas só que a Bíblia, em nenhum momento, ela mostra para nós que Ló tinha aquele desejo. Parece que Deus na vida dele ficava em segundo plano. E as coisas que eram materiais, as coisas que estavam mais ao seu alcance, parece que essas eram que tinha mais necessidade para ele. Porque a gente podemos entender que logo aqui no versículo 7, olha o que vai acontecer entre eles. Por isso surgiu uma desavença. Os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló, nessa época, os cananeus e os fariseus, que eram tribos, né, lá, cananeias, lá em Gênesis 34:30 fala sobre isso. Habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus pastores. Somos irmãos, somos parentes, nós não precisamos disso. Então ele mostra para Ló que não eram as coisas materiais que iam deixar de fazer com que eles não fossem mais parentes. Porque até mesmo que a gente podemos notar que Ló é o último parente dele de sangue. Nós podemos notar isso aí. Parece que porque a Bíblia mostra isso aí, porque a mãe dele já tinha morrido, o pai. Lógico que poderia existir mais descendências lá na terra de Ur, né? Talvez, né? Mas a Bíblia mostra para nós, claro, que é isso aí. Até mesmo que ele tinha Ló, aparentemente, pelo que a gente vê, assim, o jeito dele tratar o seu sobrinho, como um filho. Então ele não queria Abrão, a atitude dele é uma atitude de humildade, uma atitude aonde que ele deixa claro ali que o sobrinho dele era algo muito importante para ele, que ele o amava, que não poderiam deixar aquela desavença acabar com o parentesco deles ali. Por isso que ele tem essa reunião, ele chama Ló, fala para ele, não haja esse tipo de desavença entre nós não precisamos disso. Você pode escolher, ou você vai para o sul, ou vai para o norte, aonde que você quiser ir, você escolhe para onde você quiser. Eu deixo à sua disposição para que você escolha para onde você quer ir. Aonde você for, eu vou para o outro lado, para que não haja essas contendas entre nós. Porque o que eu quero é paz para mim e para você também, para a sua família. Eu quero ver você bem. Ao contrário de muitos que a gente vê, que quando
há uma separação, que quando há uma desavença, algo assim, isso é coisa do ser humano, né? A maldade, porque o mal está ligado em nosso coração. Então, tem pessoas que desejam o mal para o outro, que quer que a pessoa, ou seja, quer que a pessoa só se dá mal, não quer que a pessoa prospere, não quer que a pessoa cresça. Nós não podemos ser assim. Nós aprendemos isso aqui com Abrão. Quando ele diz para o seu sobrinho, fala assim: não, nós não precisamos dessa contenda, nós não precisamos disso. Você pode separar o que é seu, é seu, o que é meu é meu. Vá para esse lado que eu vou para o outro. E está resolvido, nós somos parentes do mesmo jeito. Eu vou te amar do mesmo jeitinho. Então isso é muito, muito importante, muito interessante nós entender entre essa relação de tio e sobrinho que a gente vê ali, né? Então é algo muito importante que a gente percebe entre os dois ali, que o que Deus faz na vida de Abrão, né? Ele coloca algo tremendo para que ele possa entender os propósitos. Mas nós podemos entender o porquê que Ló ele deixa isso acontecer na vida dele. Porque o versículo 10, olha o que o versículo 10 diz: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isto é, deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois separaram. Então, algo importante que nós podemos notar aqui, que quando Ló, ele olha, porque a Bíblia deixa claro, ela fala bem claro para nós que ele olhou e viu. Então ele olha, ou seja, ele olha para a beleza material, ele olha para onde ele poderia prosperar mais, onde ele poderia ficar mais próspero, né, onde ele poderia crescer mais. Ele olha para toda aquela beleza e ele deixa ser levado pelo que ele vê. E Abrão não, ele crê. Pela fé, ele acredita que Deus proverá tudo aquilo que fosse necessário para a vida dele. Então, o que é importante para nós entender aqui é que Abrão, ele deixa seu sobrinho escolher. Porque até mesmo, talvez, ele até sabia, no íntimo do seu coração, que ele faria isto. Que ele ia tentar fazer isso. Talvez Ló achava, até mesmo que Abrão, às vezes, ele não ia aceitar isso. Mas muito pelo contrário. Pela sua humildade, ele deixa à disposição de Ló, falando para ele: não, faça o que você escolher, é isso mesmo que vai acontecer. É isso mesmo que vai. Então ele deixa bem claro para Ló. E Ló se deixa ser levado pelo olhar, pelas coisas material. E isso vai trazer grandes transtornos para ele futuramente, porque depois nos próximos capítulos nós vamos ver o que aconteceu com a família dele, com ele, porque a gente vê claramente lá no capítulo 19 que Ló sofria muito com aquilo, porque ele morava próximo ali de Sodoma, e Sodoma era um lugar de pessoas más, onde pessoas se prostituíam, onde as pessoas só queriam fazer o mal para as pessoas. E ele vai sofrer muito por causa dessa escolha mal que ele fez na sua vida. E seguindo aí, quando no versículo 12, Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, aquilo que nós estávamos falando, os homens de Sodoma e Gomorra eram pessoas más, eram pessoas que, como se diz, eles só queriam fazer o mal para as pessoas, só queriam ver as pessoas destruídas, as pessoas fora dos propósitos do Senhor. Mas nós vamos entender que a escolha de Abrão, né, a escolha de Ló, foi mal para ele, tanto para ele quanto para a sua família.
E assim, trazendo uma aplicação para nós, para os dias de hoje, nós podemos ver que nestes capítulos, a decisão de Ló não se baseia na fé, mas sim pelo que vê. Ao contrário de Abrão, com muita humildade, deixa tudo para seu sobrinho ter sua própria escolha. Mas podemos notar que a vontade de Abrão é fazer a vontade de Deus, e cria que Deus iria prover todas as suas necessidades. E Ló não olhou para a parte que aparentemente mostrava bem rica, materialmente falando, e faz a sua escolha. Então Abrão se separa de seu sobrinho sem deixar mágoas um com o outro. Então, nós entendemos que quando eles se separam ali, nós podemos trazer para nossas vidas também algo muito importante, que às vezes nós andamos com as nossas amizades, com os nossos familiares, às vezes nós confiamos tanto em coisas assim que as pessoas fazem, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes uma escolha errada que nós fazemos em nossas vidas, isso vai refletir para o resto das nossas vidas. Então nós não podemos fazer escolhas que não sejam dos propósitos do Senhor. Eu gosto de falar para os meus filhos e também gosto de falar para aquelas pessoas que às vezes estão comigo, para que nós possamos trocar uma palavra dentro da palavra do Senhor. Eu gosto de falar que tudo que nós for fazer, a gente tem um manual, a gente tem a palavra do Senhor. Busca dentro da palavra do Senhor. Se alguém vir te dar algum conselho, busca dentro da palavra. Se tiver dentro da palavra, você crê. Mas se tiver fora dos propósitos do Senhor, sai fora. Porque isso vai trazer consequências para você futuramente. Assim como na vida de Ló. Então hoje a gente vê tantas pessoas se deixando se levar pelas coisas do mundo, pelas coisas material, pelas coisas que estão vendo, né? Hoje as mídias, as redes sociais, isso aí são coisas muito boas para nós, sim. Mas também são coisas que, se não souber lidar com elas, são ferramentas que podem trazer grandes problemas para nossas vidas. Grandes problemas mesmo. Para todos os tipos de pessoas, tanto para os jovens quanto casados, para todas as pessoas. Nós temos que tomar cuidado. E as nossas escolhas que nós fazemos, temos que tomar cuidado. Para que nós possamos concluir o projeto de Deus em nossas vidas. Aquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque o que Deus estabelece para nós são coisas tremendas. Porque a promessa de Deus, ela não é só para um, ela é para todos. E quando Deus faz a promessa a Abraão, ele fala que eu vou abençoar todas as suas descendências. Então, essa promessa, eu creio que ela estabelece até hoje. Nós não sabemos, certo? Porque nós buscamos na palavra do Senhor, nós não sabemos se ela já foi se cumprida ou se ela vai vir, ela está até hoje, né? Eu creio que ela está até hoje. Então ela estabelece em nossas vidas até nos dias de hoje, porque o plano de redenção do Senhor é para que todos nós creia e que nós busque ao Senhor para que um dia nós possa estar juntamente com Cristo Jesus, porque naquele grande dia, o dia que Cristo voltar para Ele prestar conta conosco, nós estaremos junto com Ele e nós vamos falar tudo aquilo que nós fizemos. Nós vamos prestar conta um dia com Cristo. E eu creio que está breve isso aí a acontecer. Porque tudo está se cumprindo. Mas como a palavra de Deus diz, porque nós não sabemos o dia que Deus vai voltar. Nós não sabemos o dia que Jesus Cristo irá voltar para buscar eu e vocês. Porque Ele voltará como um ladrão. Então nós não sabemos que dia que o ladrão vai nos roubar. Então nós temos que nos preparar, nós temos que estar prontos. Para isso nós temos que estabelecer, nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que pagar um preço por isso. Então nós temos que estar adorando ao Senhor a todo momento.
mesmo que a caminhada seja difícil, mesmo que a caminhada seja cheia de obstáculos, mas nós temos um Deus que Ele está pronto para nos levantar, para nos ajudar, para estar junto conosco. E é isso que Ele faz com Abraão. Olha só para vocês verem o que acontece. Depois que seu sobrinho, ele separa dele ali, Abraão, a gente percebe que Abraão, ele sente muito aquilo ali. Então, do versículo 14 ao 18, nós vamos ver o que Deus faz ali. Porque Deus, ele volta ali a Abraão e fala com ele tremendamente. Olha o que acontece. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se fosse possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu comportamento e passou a viver próximo aos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar ao Senhor. Olha só para vocês verem que tremendo. Ló, eu penso comigo aqui que Ló, naquele momento ali que o seu sobrinho, a sua família sai junto dele ali, eu penso que ele sente muito com aquela perca ali. Ele sente muito em seu coração, então a tristeza bate porque ele já vem passando por tantos problemas externos. De repente o problema já entra dentro de sua casa, dentro de sua família. A gente percebe que o problema entra para dentro da sua casa, talvez para que possa fazer com que Abrão ele desista do seu propósito, daquilo que Deus tinha para ele. Mas Deus tem o prazer de ir ali falar novamente com Abrão, falar para ele assim, ó, aquela proposta que eu fiz para você está de pé, levanta a cabeça, ó, anda para um lado, para o outro, olha só o que eu vou te dar, que eu vou fazer coisas muito além do que aquilo que você imagina. Eu te darei toda esta terra, até mesmo aquela que o seu sobrinho vai para ela. Então a gente vê que o propósito de Deus era trabalhar na vida de Abrão. Porque a gente vê que Deus, Ele permite certas circunstâncias em nossas vidas para que nós fortaleça a nossa vida espiritual. Talvez, meu irmão, você está passando por uma dificuldade que às vezes você pensa assim, não, Deus não está comigo. Erga a sua cabeça que Deus está com você sim. Talvez é você que saiu fora dos propósitos do Senhor. Talvez é você que não está nos caminhos do Senhor. Volte para o Senhor. Faça um compromisso com Ele, faça uma aliança. Abraão, todo momento, ele estava ali adorando o Senhor, ele levantava um altar, ele tinha o prazer de adorar ao Senhor, mesmo passando por dificuldades. Então nós temos que adorar ao Senhor a todo momento, porque Deus tem o prazer em abençoar as nossas vidas. Deus tem o prazer de estar conosco. Deus tem o prazer de te erguer se você estiver caído. Muito diferente do homem. Talvez o homem, quando você está passando por lutas, por dificuldades, o prazer do homem é chegar lá e te empurrar cada vez mais para o buraco. Mas Deus, Ele não faz isso. Jesus está contigo. Jesus quer fazer algo tremendo na sua vida. Talvez seja nessa noite você que está ouvindo essa mensagem. Talvez o que Cristo quer fazer nesta noite é mudar o seu comportamento, as suas atitudes que está aí no mundo. Talvez Jesus está aí falando com você agora, meu irmão. Abra o seu coração, deixa Cristo fazer algo tremendo na sua vida nessa noite. Assim como Deus fez ali na vida de Abraão, que Ele muda todas as coisas, as circunstâncias que estavam passando na vida dele, Deus mostra para ele, isso aí não é nada, isso aí é coisas passageiras. O que você vai herdar é coisa muito maiores do que as coisas materiais que você está aí pensando. Eu quero trabalhar no seu íntimo.
Eu vou trabalhar no seu íntimo porque eu quero mudar você, porque você será um pai de multidões. Porque de você sairá nações, porque de você construirá grandes reinos, porque você será uma bênção. Então, Deus está nessa noite falando para nós que você, que eu, que todos aqueles que estão ouvindo esse estudo, você é uma bênção de Deus. Deixa Cristo fazer algo tremendo na sua vida. Deixa Cristo mudar as suas atitudes, o seu comportamento. Amém? Trazendo a aplicação dessa parte, eu quero mostrar para os irmãos que depois da separação de Ló, Abrão, parece ficar triste porque Ló era o último de sua família, mas volta a Abrão, mas Deus volta a Abrão e anima ele para que não desista do que ele prometeu à sua descendência. E diz que não abandonaria e que tudo que prometeu seria cumprido no momento certo. Às vezes pensamos que as promessas de Deus têm que cumprir no meu jeito, mas não é assim que funciona. Deus tem o melhor para todos nós, mas tudo é no tempo dele. Porque a maior bênção que Deus tem para nós é a mudança do nosso comportamento. E era isso que Deus estava fazendo com Abrão. Amém? Então era isso que Deus estava fazendo na vida de Abrão. Ele estava querendo mudar o comportamento da vida de Abrão. Ele queria fazer dele algo muito tremendo, algo muito maior do que ele pensava. E queria que ele estabelecesse os propósitos do Senhor, que ele buscasse a fazer aquilo que agradava a Deus. E Abrão estava sempre fazendo as coisas que Deus pedia para ele fazer. Então a gente vê que Abrão ele tinha uma relação, né? Uma relação muito importante, né? Muito interessante com Deus ali. Tanto é que quando ele estabelece os propósitos na vida de Abrão, ele cumpre, né? Tanto que Abrão ele desfruta de toda aquela terra ali, né? Mas quem vai herdar verdadeiramente é a sua descendência, que ela se cumpre lá quando o povo sai do Egito, né? Com Moisés, né? E vai para Canaã. Então ali se cumpre. O autor desse livro de Gênesis, Gênesis, né? Que era Moisés, a gente podemos perceber que quando Moisés ele cresce ali estudando, entendendo a Torá, né? Ali entendendo a palavra do Senhor, toda aquela estabelecendo as tábuas que Deus dá para ele, né? Ou seja, ali tudo aquilo que ele faz, ele entende os propósitos, né? E ele mostra que claramente que aquilo ali estava se cumprindo ali, né? Estava se cumprindo ali ia se cumprir naquela trajetória que ele tem ali com o povo ali, sobre aquela terra, aquele deserto. Tanto é que Moisés também, naquela época, também ele não desfruta da terra prometida, só os descendentes ali. Então, o que Deus estava estabelecendo ali para Abrão era algo muito maior do que ele pensava. Então, a gente podemos entender que o que Deus tem para nós é algo muito além daquilo que nós pensamos, que nós possa buscar ao Senhor, para que nós possa ter uma vida plena diante da presença de Deus. Então, para concluir esse estudo, eu quero deixar aí para os irmãos, né, que o que Deus falou no meu coração, o que Deus, né, mostrou para mim, que mesmo passando por tantas dificuldades na vida, Abrão creu que Deus estava com ele e não desanimou pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Porque Deus permite que passamos por algumas dificuldades para crescer espiritualmente, dentro dos parâmetros que Ele estabelece em nossas vidas, pois Ele está no controle de toda situação. Amém? Então nós sabemos que Deus ele está no controle de toda situação. Então para isso nós temos que estar dentro dos propósitos do Senhor. Eu quero deixar para os irmãos aqui, nessa noite, que o que Abrão ele passa, todas aquelas dificuldades ali, né? E ele entende
que os propósitos de Deus são eternos. E o que Deus quer quer na vida dele é algo muito além daquilo que ele pensa. Então, o que Deus quer para mim e para você é muito além daquilo que nós pensamos. Que nós possa buscar ao Senhor, que nós possa entender os propósitos do Senhor e agradar ao Senhor. Que nós possa fazer como Abraão, que nós possa entender os propósitos dele e buscar ao Senhor a todo momento. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos que não percam os próximos capítulos. Será uma bênção. Tem muitos homens de Deus aqui que vai trazer palavras abençoadoras, assim como já trouxe nos estudos passados. Então, que nós possa, né, compartilhar o link aí, que possa chamar os colegas, os parentes, para que nós possa estar aí aprendendo da palavra do Senhor junto. Amém? Deus abençoe a todos e que todos possam estar na graça e no amor de Jesus. Amém? Glória a Deus.